Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que o canal se torne cada vez mais relevante e atinja o maior número de pessoas possível. Muito obrigada pela compreensão. Hoje nós vamos fazer, pessoal, uma explanação de continuando a refletir sobre o livro do Eclesiástico, que nós estamos então fazendo uma reflexão sobre esse importante livro da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver sobre a sabedoria que educa o homem. A sabedoria educa os seus filhos e cuida daqueles que a procuram. Quem tem amor a ela ama a vida, e os que madrugam para procurá-la ficarão cheios de alegria. Quem a possui terá como herança a honra, e aonde quer que vá, o Senhor o abençoará. Aqueles que servem a ela prestam culto ao santo, e o Senhor ama aqueles que a amam. Quem a escuta julga com justiça, e quem lhe dá atenção viverá tranquilo. Quem nela confia a receberá como herança, e seus descendentes a conservarão como propriedade. Primeiro, ela o conduzirá por caminhos tortuosos, causando-lhe medo e tremor, e o atormentará com sua disciplina, até que o homem confie nela e até que ela o tenha provado com suas exigências. Depois, ela o reconduzirá pelo caminho reto, o alegrará e lhe manifestará os seus segredos. Se ele se desviar, ela o abandonará e o entregará ao sabor do próprio destino. Então aqui mostra que a sabedoria ela é algo, né, uma virtude, vamos dizer assim, um dom de Deus que disciplina aqueles que a buscam e aqueles que a seguem. Porque conforme nós dizemos anteriormente, quem ama ao Senhor, quem ama seguir a Deus, ama a sabedoria. A sabedoria, quem busca, vai ser cheio de alegria, vai ter uma herança, vai ter como herança a honra e vai ter a bênção de Deus sobre ele. E viverá tranquilo, viverá com justiça, viverá com abundância, com caminhos abençoados por Deus. Mas num primeiro momento, a sabedoria ela corrige. Ela muitas vezes o homem ele acaba muitas vezes se vendo num caminho tortuoso e de tormento muitas vezes, porque é a disciplina da sabedoria. É a sabedoria disciplinando o homem. E depois que o homem for provado com as suas exigências, o homem ele aprenderá a viver, ele vai ter uma vida plena. Mas é importante que o homem aceite a correção que a sabedoria ela coloca, porque Deus ele prova os filhos a quem muito ama. Agora, se o homem ele não perseverar, se o homem ele muitas vezes ele não confiar na sabedoria, ela o abandonará. E o homem estará entregue muitas vezes ao destino que ele escolhe, que o homem ele tem a capacidade de decidir e de optar pelo caminho que ele quer seguir. Autenticidade e coerência. Observe as circunstâncias, mas guarda-se do mal e não se envergonhe de si mesmo. Existe uma vergonha que conduz ao pecado e existe uma vergonha que traz honra e graça. Não seja muito severo consigo mesmo e não se envergonhe do seu erro. Não deixe de falar no momento oportuno e não esconda a sua sabedoria, porque é pelo falar que se reconhece a sabedoria e pela palavra que se percebe a instrução. Não contradiga a verdade, mas envergonhe-se de sua própria ignorância. Não se envergonhe de confessar os próprios pecados e não se oponha à correnteza de um rio. Não se submeta a um insensato e não seja parcial em favor de um poderoso. Lute até a morte pela verdade, o Senhor Deus combaterá por você. Não seja arrogante no falar, nem presunçoso e covarde no agir. Não seja um leão para a sua família, nem suspeite de seus dependentes. Não tenha mão aberta para receber e fechada na hora de dar. Olha que coisa interessante, né? Aqui mostra que nós devemos ser pessoas autênticas e pessoas corretas, coerentes. Por quê? Porque quando nós temos essa atitude, a gente está fazendo a vontade de Deus.
e guardando-se do mal, não se envergonhando de si mesmo, né? Porque às vezes a gente tem vergonha de servir a Deus. Por exemplo, às vezes as circunstâncias da vida, elas fazem com que nós achemos que servir a Deus é uma banalidade ou que não está adiantando nada, ou que nós somos pessoas caretas, atrasadas, e muitas vezes essas circunstâncias fazem com que nós caiamos na tentação de sentir vergonha de nós mesmos, mas nós não podemos sentir vergonha de nós mesmos. Nós não devemos nos envergonhar de nós mesmos, muito pelo contrário. Nós devemos ter assim o coração aberto para sermos pessoas que amam a Deus e não ter vergonha de servir a Deus e não ter vergonha de nós mesmos e nos guardar do mal. Isso é muito importante, porque o inimigo às vezes ele coloca uma tentação de que o pecado é bom, né? De que o pecado é algo que vale a pena, que o pecado é o caminho certo, é o caminho que nos dá a satisfação e o prazer, e que Deus não se importa com isso, muito pelo contrário, aqui está dando instrução de que nós devemos nos guardar do mal e não nos envergonhar de nós mesmos, né? Porque existe uma vergonha que conduz ao pecado, aquela vergonha que o mundo apregoa, né? De que não tem problema nenhum você pecar, de que Deus entende, de que todo mundo peca. Então, às vezes, existe uma normalidade, e é isso nós devemos, essa vergonha é uma vergonha que nós devemos realmente entender que conduz ao pecado. E a vergonha, que é aquela que significa temer a Deus, que atrai honra e graça. E nós não devemos ser severos, muito severos conosco mesmo, e nem nos envergonhar do nosso erro. O que significa ser severo? É a gente, às vezes, querer que a justiça seja dada segundo a nossa. Nós, às vezes, achamos que Deus ele vai nos olhar como nós nos olhamos. Não, nós não devemos entender que Deus ele olha com olhar divino e nós temos um olhar limitado que é humano. Então, nós não devemos ser severos conosco mesmo, porque isso às vezes até se torna um certo orgulho. A gente achar que Deus ele vai nos olhar como nós nos olhamos. Não, nós não devemos ter essa severidade conosco mesmo, né? E nós não devemos esconder a nossa sabedoria, nós não devemos deixar de falar no momento oportuno, nós devemos entender que a sabedoria ela se revela pelo falar e pela palavra você mostra o quão instruído ou não você é. Então nós não devemos ocultar, né? Nós devemos então, nós nunca devemos nos omitir através do falar, nós nunca devemos deixar de demonstrar a sabedoria através do falar, porque isso pode servir para edificar muitas pessoas e não contradizer a verdade, nunca, mas nós devemos envergonhar da nossa própria ignorância. Então a gente deve sempre confessar os pecados, nunca se envergonhar disso, ou seja, a gente nunca deve deixar de confessar os nossos erros e nós devemos sim realmente entender que nós somos pessoas que cometem erros e isso deve ser motivo de vergonha para nós, mas devemos confessar os nossos pecados e nunca nos submeter a um insensato, porque o insensato não é digno da nossa submissão, muito pelo contrário, nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Então, isso que é importante, a gente lutar pela verdade, porque Deus combaterá por nós quando nós lutarmos pela verdade. Nunca temos vergonha de lutarmos pela verdade. Nunca sejamos arrogantes no falar, nem preguiçoso e covarde no agir. Nós devemos ter sempre humildade e devemos ter coragem nas nossas atitudes. E não ser um leão para a nossa família. O que é um leão? Um leão é aquele que assusta, né? Aquele que causa pavor, né? Não, nós devemos ser mansos como as pombas, né? Como Jesus mesmo disse, sede mansos, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós não devemos nunca ser motivo de pavor para os outros e muito menos para os nossos familiares, né? E nem suspeitar deles. Nós nunca devemos ter esse sentimento de desconfiança e nunca ter a mão aberta para receber e fechada para dar, porque há mais alegria em dar do que receber. Quando nós
aprendemos a nos doar ao próximo, quando nós aprendemos a ser solidários. Como eu falei, às vezes a gente está no trânsito e alguém pede ali uma ajuda para nós, nós devemos nos prontificar a ajudar essa pessoa. Por quê? Porque Deus, ele se alegra quando nós somos generosos. A generosidade é um princípio espiritual que trará muitas bênçãos para nós. Se nós quisermos sermos prósperos, pessoas felizes, nós devemos sempre olhar para o mais necessitado e realmente estender a mão para quem precisa, porque essa é a vontade de Deus. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse livro do Eclesiástico. Espero que vocês estejam gostando e nós nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.